A maioria dos traders usa o Stochastic RSI ou o Stochastic regular da mesma forma, esperam por sobrecomprado, sobrevendido e depois clicam em comprar ou vender sem pensar na estrutura, e é exatamente por isso que são dizimados. Neste vídeo, vou mostrar-lhe uma forma mais limpa e estruturada de usar uma versão melhorada desse conceito, chamada Stochastic Momentum Index, e depois vamos combiná-la com um filtro de tendência adequado para que não esteja apenas a negociar sinais aleatórios de oscilador no meio do nada. Estou no TradingView agora. Para adicionar este indicador, clique em Indicadores, pesquise por Stochastic Momentum Index e adicione este exato da lista. Assim que o adicionar, notará uma linha escura que pode não ser claramente visível no modo escuro, por isso, primeiro abra as configurações e muda a cor do oscilador principal para branco para que se destaque. Agora vamos perceber o que isto é realmente antes mesmo de falarmos sobre entradas. O Stochastic Momentum Index, ou SMI, é basicamente uma versão refinada do oscilador estocástico tradicional. Em vez de apenas medir onde o preço fecha em relação ao intervalo máximo-mínimo, ele mede onde o fecho atual está em relação ao ponto médio desse intervalo recente. Essa pequena mudança torna-o mais suave e mais preciso na detecção de mudanças de momentum. No gráfico, a linha branca é a linha principal do momentum estocástico. Isto mostra onde o preço atual se situa em relação ao intervalo recente. Depois tem a linha vermelha, que é uma EMA dessa linha branca. Esta linha vermelha ajuda-nos a detectar mudanças de momentum através de cruzamentos. Quando a linha branca cruza acima da linha vermelha, isso sugere que o momentum de alta está a acumular-se. Quando cruza abaixo, o momentum de baixa está a acumular-se. Verá também níveis azuis superior e inferior. A banda superior é cerca de mais 40 e a banda inferior cerca de menos 40. Quando a linha branca ultrapassa mais 40, isso é considerado sobrecomprado. Quando cai abaixo de menos 40, isso é sobrevendido. Mas aqui está o ponto-chave. Sobrecomprado não significa vender. E sobrevendido não significa comprar. Significa pullback dentro de uma tendência. Essa mudança de mentalidade muda tudo. Agora vamos construir a estratégia corretamente. Não estamos a negociar apenas com SMI. Precisamos de contexto de tendência. Pode desenhar linhas de tendência se quiser, mas isso torna-se subjetivo. Em vez disso, usaremos uma simples nuvem EMA. Então vá a Indicadores novamente, procure EMA Cloud e adiciona a do YoAdrian. Depois de a adicionar ao gráfico de negociação, abra as configurações e mude a EM rápida para 50 e a EM lenta para 200. No separador estilo, desmarque estes três traçados para que apenas a nuvem permaneça. Agora tem um filtro de tendência limpo. Quando a EMA 50 está acima da EMA 200 e a nuvem é verde, o mercado está de alta. Quando a EMA 50 está abaixo da EMA 200 e a nuvem é vermelha, o mercado está de baixa. Simples e objetivo. Agora vamos rever alguns exemplos limpos de negociações de compra e venda passo a passo. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar? Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Então, para uma negociação de compra, primeiro, a nuvem EMA deve estar verde e o preço deve estar a negociar acima dela. Isso confirma a estrutura de alta. Segundo, esperamos por um pullback. Não perseguimos rupturas. Durante esse pullback, a linha branca do SMI deve cair abaixo da banda inferior de menos 40. Isso diz-nos que o momentum está temporariamente sobrevendido dentro de uma tendência de alta. Terceiro, durante esse pullback, o preço deve retrair para a nuvem EMA, mas não fechar abaixo dela. Se o preço romper a FI e fechar abaixo da nuvem, saltamos a negociação porque a estrutura está a enfraquecer. Agora vem o gatilho. Depois de cair abaixo de menos 40, a linha branca do SMI deve cruzar novamente acima da linha EMA vermelha e esse cruzamento deve acontecer acima do nível menos 40. Exatamente como podemos ver que aconteceu aqui neste exemplo. Se acontecer profundamente abaixo da banda, é demasiado agressivo e saltamo-lo. Finalmente, a vela de cruzamento deve ser de alta, ou seja, um fecho de vela verde. Se todas estas condições forem cumpridas, essa é a nossa entrada.
Portanto, o stop loss vai abaixo do mínimo de swing mais recente e pode definir o take profit em 2:1. Essa relação risco-recompensa garante que, mesmo que perca várias negociações, as vencedoras as cobrem. Agora vamos olhar para outro exemplo. Aqui novamente, podemos ver que a tendência ainda é de alta, a nuvem IMA é verde e o preço PI está acima dela. O SMI cai abaixo de menos 40 novamente, mostrando outro pullback. E aqui, o preço toca a nuvem, mas mantém-se acima dela. Depois obtemos um cruzamento limpo da linha branca acima da vermelha e isso também acima do nível menos 40, portanto as nossas ferramentas estão a mostrar-nos um forte momentum de alta aqui. E a vela de cruzamento também fechou como uma vela de alta, então podemos entrar na nossa negociação aqui. O stop loss pode ser definido abaixo do mínimo do pullback e o alvo do take profit pode ser definido. Na maioria dos casos, o preço continuará mais alto e atingirá o seu take profit. A razão pela qual isto funciona não é mágica, é tendência mais pullback, mais mudança de momentum. Agora vamos rever um exemplo de negociação de venda. Neste exemplo de venda, podemos ver que a nuvem EMEE é vermelha e o preço está a negociar abaixo dela. É o que queremos para uma negociação de venda, pois confirma a estrutura de baixa. A seguir, esperamos um pullback dentro dessa tendência de baixa. Durante o pullback, a linha branca do SMI deve mover-se acima de mais 40. Isso diz-nos que o mercado está temporariamente sobrecomprado dentro de uma tendência de baixa. O preço deve retrair para a nuvem IMA, mas não fechar acima dela. Se o preço romper acima da nuvem, saltamo-lo. Depois, esperamos pela confirmação. A linha branca do SMI deve cruzar abaixo da linha IMA vermelha. E esse cruzamento deve acontecer abaixo da banda mais 40. Se acontecer acima da banda, saltamo-lo. A vela de cruzamento também deve ser de baixa, que no nosso caso significa simplesmente que deve ser de cor vermelha. Essa é a nossa entrada. Pode definir o stop loss acima do máximo de swing mais recente. E definir o alvo do take profit para uma relação risco-recompensa de 2 ou mais, essa parte depende de si. Vamos rever mais um exemplo de negociação de venda para que entenda completamente e não haja confusão. Aqui podemos ver novamente, a nuvem é vermelha. O preço está abaixo dela. O SMI sobe acima de mais 40 mostrando um pullback. O preço toca a nuvem e rejeita. A linha branca cruza abaixo da linha vermelha com uma forte vela de baixa. Entrada confirmada. Mesma lógica de stop. Mesma lógica de alvo. Deixa a estrutura fazer o trabalho. A beleza desta estratégia é que o SMI não é usado para prever reversões. É usado para temporizar pullbacks dentro de tendências confirmadas. A maioria dos traders perde porque tenta contrariar tendências fortes usando sinais de sobrecomprado e sobrevendido. Nós estamos a fazer o oposto. Estamos a negociar a continuação após pullbacks controlados. Agora, entenda algo importante. Nem todas as configurações vão ganhar. Às vezes o SMI dá um cruzamento e o preço estagna. Às vezes a nuvem inverte após a entrada. Isso é normal. Não existe uma estratégia 100%. É por isso que a gestão de risco não é opcional. Com o tempo, consistência e disciplina criam rentabilidade, não um indicador perfeito. Quando combina um filtro de tendência limpo como EM a 50/200 com uma ferramenta de momentum como o SMI e espera pela confirmação do pullback em vez de perseguir o preço, remove a aleatoriedade da sua negociação. Essa é a diferença entre negociação reativa e negociação estruturada. Se esta análise o ajudou a entender o SMI e de uma forma mais prática, coloque as suas perguntas nos comentários e não se esqueça de gostar e subscrever. Obrigado por assistir ao vídeo, até ao fim, vejo-vos no próximo vídeo.